Eu quero ler com você esse texto, Evangelho de Mateus, capítulo 25, aleluia, Evangelho de Mateus, capítulo 25, a partir do verso 1, glória ao teu nome. Você que nos visita hoje, sejam todos muito bem-vindos, é uma alegria recebê-los aqui, Deus abençoe você poderosamente. Evangelho de Mateus, capítulo 25, o texto vai estar aqui a partir do verso 1, vamos do verso 1 ao verso 13, e eu gostaria que você acompanhasse aí na sua Bíblia e no texto que vai estar aqui atrás de mim. Vou ler aqui na minha versão, diz assim a palavra do Senhor: Então o reino dos céus será semelhante a 10 virgens que, pegando as suas lamparinas, saíram ao encontro do noivo. 5 eram insensatas, eram nécias, eram loucas, e 5 eram prudentes. As insensatas, ao pegarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. As prudentes, porém, levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E demorou o noivo a chegar, e todas elas ficaram com sono e acabaram adormecendo. À meia-noite, porém, ouviu-se um grito: aí vem o noivo! Meu Deus, saí ao seu encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas e suas lamparinas. As insensatas então disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas, as nossas lamparinas estão se apagando. As prudentes, porém, responderam: não seja o caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que venderam azeite a vocês e comprai-o. E tendo elas ido comprá-lo, chegou então o noivo. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete. Chegaram também as outras virgens dizendo: Senhor, Senhor, abra-nos a porta. Ele, porém, respondeu: em verdade vos digo que eu não vos conheço. Portanto, vigiai, porque não sabeis o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir. Amém? Quantos creem que essa é a palavra de Deus? Quantos creem que essa palavra ela é poderosa para mudar destinos hoje aqui? Meu irmão, se você crê, dê a melhor salva de palmas que você puder para o nosso Senhor. Aleluia. Pai, mais uma vez nós oramos a Ti, porque agora, meu Senhor, nós estamos debaixo da autoridade dessa palavra poderosa. Senhor, que nesse momento o Espírito Santo abra o nosso entendimento, Senhor, abra os nossos olhos e ouvidos espirituais, e que o nosso coração seja sensível à voz do Senhor e que possamos entender com clareza o que o Espírito do Senhor tem a nos dizer nessa noite. Que seja uma noite de despertamento, que seja uma noite, Senhor, em que aqueles que estão cochilando, Senhor, possam despertar para a maior verdade de todas: breve virá o Senhor. De que breve, muito em breve, o Senhor virá em glória. Senhor, e feliz, bem-aventurado é aquele servo, aquela serva, que quando o Senhor vier, os encontrar servindo fielmente. Fala ao nosso coração que todo espírito maligno enviado do inferno para roubar o entendimento, distorcer a compreensão dessa palavra, eu repreendo agora todo espírito de rebelião, de rebeldia, em nome de Jesus. Cai por terra agora esses demônios, sejam mandados para onde o Senhor determinar, porque somente o Espírito do Senhor tem liberdade aqui. Que eles se tornem surdos, mudos agora, que eles sejam manietados na autoridade do nome de Jesus. Oramos e a tua igreja diz amém e amém. Já aplauda aí, é o Senhor. Sente-se, por favor. Eita, glória a Deus. Eu quero compartilhar esse texto com você nessa noite de domingo. São 15 para as 8. Aliás, eu soube que está tendo uma promoção no Burger King, uma promoção terrível que não deixa ninguém de fora, irmão. Aliás, eu não estou ganhando nada do Burger King para fazer esse merchandising, mas caso você sinta no seu espírito de abençoar alguém, hoje é o dia. Eu sinto, Giba, que hoje é o dia. 2 sanduba por R$20. Meu Deus, em lugar nenhum do planeta, só no Brasil, só em Barueri.
Então eu vou terminar o culto na hora para que você possa levar o seu irmão para comer algo, para tomar um açaí com confeito, para quem gosta de confeito, né? Um açaí batido com banana, eita glória, com leite em pó, ninho. Se bem que nós crentes não tomamos leite em pó ninho, nós tomamos leite em pó glória, ô glória, que o nosso negócio é glória. Amém ou não amém, igreja? Eita glória, só tem crente aqui. Então você vai ter a oportunidade de deixar Deus usar a sua vida. Se até hoje Deus não usou a sua vida, Ele vai usar hoje. Meu Deus. Então vou terminar o culto na hora. Creio eu em nome de Jesus. Eu sei que você não tem essa fé toda para achar que o pastor vai terminar na hora, mas eu creio que o Espírito Santo vai te surpreender hoje e vai te envergonhar. Que é o de Mateus 25, a partir do verso 1, do verso 1 ao 13. Você sabe que Jesus, ele expunha verdades do reino, por muitas vezes para aquelas pessoas através de parábolas, e Jesus, ele sempre usou coisas que faziam parte do cotidiano daquele povo, que faziam parte da cultura daquele povo desde sempre, para explicar verdades que eram verdades eternas, para revelar verdades eternas. E numa desses momentos, Jesus, ele conta a parábola dos servos, depois Jesus, ele vai contar a parábola dos talentos, e no meio delas, Jesus conta uma parábola, uma história, contando a história de 10 virgens, 10 noivas, que foram separadas para esperar o noivo, para que o noivo pudesse ser acompanhado para as bodas. E essas virgens, na expectativa da vinda do noivo, esperando por um longo tempo, elas decidiram manter azeite em suas lamparinas. Lamparinas eram pequenos objetos de barro, com vários formatos, onde era posto azeite dentro, porque na Bíblia, a palavra de Deus, ela vai revelar para nós que o azeite, ele aponta para muitos significados. O azeite, ele aponta para o agir e para o mover do Espírito Santo na vida da igreja, na vida de uma pessoa. O azeite também era usado como remédio. O azeite era usado para combustível, para que a chama pudesse ser acesa. E no caso, Jesus, ele usa essa parábola para falar algo acerca do Espírito Santo e acerca da igreja, acerca daquelas pessoas que nos retrataram lá atrás, de qual deve ser o posicionamento de cada um na espera de Cristo. E Jesus, ele vai começar a contar para aquele povo que a espera das noivas começa a durar um tempo, só que 5 dessas noivas, dessas virgens, melhor dizendo, 5 dessas virgens eram prudentes. Então elas não sabiam o tempo em que esse noivo chegaria para as bodas, para a festa de casamento. E elas então decidiram manter azeite o suficiente, porque tardando o noivo e chegando tarde da noite, uma hora que não se esperava, elas tinham azeite o suficiente para sair ao encontro do noivo. Por outro lado, dessas 10 virgens, 5, Jesus vai dizer que eram imprudentes ou eram nécias. A palavra nécio é sinônimo de louco, alguém que não tem juízo, alguém que não consegue, viver ajuizadamente. Dessas 5 nécias, elas tinham azeite, sim, pastor, tinham azeite, porém o azeite não era suficiente. E tardando o noivo, elas adormecem, todas elas, tanto as prudentes como as imprudentes, todas elas esperavam e elas acabam cochilando, adormecendo. E de repente ouve-se um alarido. Jesus diz: eis que vem o noivo. As 10 despertam, porque as 10 estavam esperando, e elas então decidem sair ao encontro do noivo, para participar das bodas de casamento. Só que no meio do caminho, 5 percebem que não tem azeite suficiente. Repita comigo, no meio do caminho, elas percebem que não tem azeite suficiente, e que dali para frente esse azeite vai faltar, e elas não vão ter luz para iluminar o caminho até o encontro com o noivo. E elas então olham para as 5 virgens que tinham azeite suficiente, mas tinham o suficiente para si. Tem coisas que Deus vai dar a você que é para você. Tem coisas que o Espírito de Deus vai colocar em você que é para você. Não é para dividir com ninguém. Cada um que busca o seu azeite. Cada um que busca o seu relacionamento com Deus. Cada um que busca o seu relacionamento com o Espírito Santo. E elas olham para as 5 prudentes e falam assim: dai-nos do seu azeite para o caminho.
elas olham e falam assim: não é bom nós darmos do nosso azeite para vocês, para que nós também não fiquemos sem. Faça o seguinte: vão agora e comprem com quem vendeu esse azeite para vocês, porque nós temos o suficiente para o caminho. E aí Jesus então encerra essa parábola dizendo: vigiai, porque não sabeis. Jesus estava falando da sua vinda, estava falando das bodas do Cordeiro que aconteceria, que é essa festa de casamento onde a noiva vai encontrar o noivo, onde a igreja vai encontrar a Jesus Cristo, e está falando daqueles que o esperam, e está falando que dentre esses que o aguardam, existem aqueles que com prudência estão mantendo em si. Nós cantamos aqui: vou deixar queimar, vou deixar queimar, vou deixar queimar. Mas para esse chama, esse fogo que é o Espírito Santo, que mantém a nossa vida no altar, que mantém, apesar de tudo, apesar da luta, apesar das dificuldades, apesar de toda a artimanha do inferno, das circunstâncias da vida, que tem como proposta nos afastar da ação das bodas, ele vai continuar atuando. Para quê? O diabo não tem problema se eu tenho azeite ou não. O que o diabo tenta fazer é com que esse azeite se acabe e se esgote com o tempo. O diabo não tem problema se o Espírito Santo de Deus, ele é presente na sua vida ou não, mas ele vai trabalhar para que aconteça o que o apóstolo Paulo disse à igreja de Tessalônica, para que não acontecesse. Ele diz: não extingais o Espírito. Sabe, apontando para o Espírito Santo como um fogo que foi aceso dentro de alguém, quando esse alguém entrega a vida para Jesus. Quando o coração começou a queimar, Paulo está falando: não deixa essa chama apagar, não deixa a religião apagar essa chama, não deixa os cuidados dessa vida apagar essa chama, não deixa as suas dificuldades apagar essa chama, não deixa o diabo apagar essa chama, não deixa o pecado apagar essa chama. Mantenha essa chama acesa, porque vocês não sabem o dia em que o noivo, nem o dia nem a hora em que o noivo vem. Então Jesus conta essa parábola, e isso ensina para nós coisas muito poderosas que eu quero compartilhar com você aqui. E eu quero dizer para você que o azeite revela quem apagou por dentro. Alô, você está aí? Lembrando que o azeite aqui aponta para quem? Meu Deus, vocês estão aqui, crente? Vocês entenderam alguma coisa do que eu falei aqui? Não. O azeite aponta para quem? A presença do Espírito de Deus em nós. O azeite ficava dentro da lamparina, o pavio ficava para fora, mergulhado no azeite. A presença do azeite era revelada pela chama que queimava. À medida que a chama ia diminuindo, a sua intensidade ia revelando uma coisa: de que estava faltando azeite. Ainda tinha, mas se não fosse reposto ia acabar. Então o azeite revela quem já apagou por dentro. Tem gente que brilha por fora. Hoje de manhã nós ministramos aqui que a igreja de Éfeso era uma igreja que todo mundo na Ásia Menor queria fazer parte. Era uma igreja com muitas atividades, era uma igreja que amava o Senhor, era uma igreja que fazia obra, era uma igreja que trabalhava, era uma igreja que se movimentava, era uma igreja que não aceitava falsos ensinos, mas era uma igreja que Jesus repreende: o que tenho contra vós é que vocês deixaram o primeiro amor. O que eu tenho contra vocês é que o que é aparente não revela o que está dentro. Tem muita gente dentro da igreja de Jesus que aparentemente está queimando. Tem muita gente caminhando dentro da igreja, fazendo parte de ministérios, que por fora está queimando. Você olha e diz: meu Deus, como fulano queima na presença de Deus. Mas basta algo acontecer que revela o que está dentro. Basta surgir uma adversidade, seja lá o que for, que o que está dentro começa a ser revelado. Então o azeite revela quem apagou, quem está apagando por dentro. Então as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Gente que um dia entregou a vida para Jesus, viveu o primeiro amor, gente que experimentou de Deus, mas hoje, irmão, é gelado por dentro. Hoje virou aquele crente, volta a dizer o que disse pela manhã, aquele crente institucional que vem para um culto domingo de manhã, um culto domingo à noite, canta as canções, mas não adora, conhece as letras, canta, mas não consegue adorar, prega com o microfone na mão, mas não queima mais. Gente que está mais agarrado com as questões da sua própria vida, que o azeite vai acabando e ela não percebe.
gente que está atuando, sabe, no dia a dia, dentro e fora da igreja, sabe, mas que faz as coisas, mas não amam mais ardentemente ao Senhor da igreja. Gente que tem saudade de quem um dia foi, mas nessa noite eu creio que o Espírito de Deus vai levantar pessoas de novo aqui. Quando eu olho para esse texto, e a gente começa a olhar para muitas pessoas, tem gente sorrindo por fora, mas apagando por dentro. Tem gente que sorri por fora, irmão, para todo mundo ver, mas por dentro está apagando, por dentro a luz está se extinguindo, por dentro a chama do Espírito, sabe, está aquela fagulhinha. Mas a boa notícia é que a Bíblia diz que o pavio que está fumegando, ele não vai apagar. Por quê, pastor? Porque o Espírito de Deus vem e... Você já viu quando uma brasinha ou alguma coisa, pastor, não tem chama, mas tem aquela fagulha, e aí nós vamos lá e o fogo acende. Eu não sei como está hoje aí o teu coração, não sei hoje como está a tua vida, eu não sei como está a tua relação com Deus. De repente a chama pode não estar queimando, mas se tiver uma fagulhinha, o Espírito de Deus vai e vai pegar de novo. Você pode aplaudir o Senhor? Então tem gente que sorri por fora, mas está apagado por dentro. É gente que chega num culto, chega na igreja de Jesus, e ela já não consegue sentir mais a presença. Ela sai do jeito que entrou. Ô meu irmão, eu tomei uma decisão há muitos anos atrás da minha vida. Eu posso estar vivendo os problemas que for, quem me conhece aqui sabe disso. Quando eu chego na igreja de Jesus, irmão, acabou. O pau pode estar cantando, meu irmão, na minha vida, mas quando eu passo por aquelas portas ali, acabou. Você não tem nada com isso, ninguém tem nada com isso. O meu negócio é com Deus, eu quero receber de Deus, eu quero ouvir a Deus, eu quero falar com Deus, eu quero sentir a Deus. Ah, pastor, eu estou com muito problema, me aponta alguém nessa vida que não tem problema. Mas sabe qual é o nosso problema, de fato? É que nós fazemos dos nossos problemas a nossa bagagem. Então tem gente que sorri por fora, mas está apagado por dentro, está apagada por dentro. Quem olha e diz: nossa, que homem espiritual é esse pastor, que mulher espiritual é essa irmã, nossa, que ministro de louvor, que ministra de louvor que queima, mas não sabe que às vezes por dentro já está apagado faz tempo. Às vezes por dentro, sabe, a chama está se extinguindo. Levítico, gosto muito desse texto 6:12, vai dizer que o fogo vai arder continuamente sobre o altar, mas eu tenho que alimentar o fogo. Sabe por quê? Tem muita gente cuja chama está apagando, está alimentando esse fogo com o que não deveria alimentar, ou nem alimentando está. Saiba que esse fogo que o Espírito Santo acendeu no meu e no teu coração um dia, ele precisa ser alimentado, irmão. Culto de domingo não mantém chama acesa, congresso não mantém chama acesa, conferência não mantém chama acesa, oração forte não mantém chama acesa. O que mantém chama acesa é vida no altar, irmão. É vida no altar. Para de ficar arrastando o teu problema e dizendo: ai, a minha vida está assim, a minha vida está assado, é isso e aquilo. Bota a tua vida no altar. Já que está uma droga a sua vida, sirva até o teu último dia. Você não vai ter tempo para arrastar os teus problemas, até que ele venha. Entrega. Então tem gente sorrindo por fora, mas apagando por dentro. Tem gente indo para o culto, Tiago, mas não entrando na presença. Nós estamos aqui no que deveria ser um culto a Deus, um culto a Jesus. Mas, eita glória, eu vou correr aqui. Mas culto só é culto quando eu entro na presença. É quando eu acesso a presença. Porque culto sem presença é só barulho, irmão.
Tem gente indo para o culto, mas fugindo da presença de Deus. Quando a palavra de Deus confronta e chama para a responsabilidade. Não, isso aqui eu não posso porque eu não tenho tempo. Isso aqui eu não posso porque eu não quero. Isso aqui eu não posso porque exige de mim. Não, eu vou me contentar só com isso. Oh, meu irmão, presta atenção. Tem um rio na minha e na tua frente. Para que viver de conta gota, filho? Então tem muita gente indo para o culto, mas não acessa a presença, sai do mesmo jeito e até pior. Sabe por quê, irmão? Quando nós convivemos em comunidade, como aqui é uma comunidade. Comunidade aponta para a vida comum, independente das diferenças e do que cada um faz no seu cotidiano. Nós passamos muito tempo juntos, é comunidade. E quando nós vivemos em comunidade, nós passamos a compartilhar e a desfrutar, sabe, das qualidades das pessoas, mas também dos defeitos delas. Isso faz parte de uma vida em comunidade. É como viver em família. Mas quando eu vivo essa realidade, e eu venho para o culto, acesso o prédio, mas não acesso a presença, as qualidades ficam de lado e o que sobressai são os defeitos. Por quê? Porque os meus olhos vão ser postos onde não deveria. Porque quando eu venho para o culto e acesso a presença, meu irmão, os meus olhos estão em Cristo. Cada um vai pagar a sua conta. Você vai pagar a tua, irmão, eu vou pagar a minha. A minha responsabilidade é maior como pastor, para não deixar o negócio desandar, como a turma tem feito aí. E aí, por não deixar o negócio desandar, o pastor deixa de ser amigo quando ele se torna pastor. Enquanto eu não confrontar você, você é seu amigo. Agora, no dia que eu decidir ser seu pastor, o teu amor por mim acaba. É assim que funciona. E eu vivo bem com isso, está tudo bem. Não tem problema nenhum com isso aí. Mas eu não vou deixar de ser pastor. Por melhores que sejam as pessoas, pelo melhor lugar que ela sente na sua mesa, no dia que você confrontar, acabou o amor. Então muitas pessoas acessam o culto, mas não acessam a presença, porque os olhos não estão em Cristo. Porque quando nós acessamos o culto, pastor, e colocamos os nossos olhos em Cristo, a música, ela não é só cantada, aquilo vira adoração. Eu começo a orar e eu começo a sentir o Espírito de Deus comunicar com o meu espírito. Eu começo a sair daquele lugar com a confiança de que o meu Deus, Ele vai operar. Hoje falávamos isso na casa da Derinalva. Daquele oficial do rei que vai até Jesus, anda quilômetros e quilômetros para pedir a Jesus para ir na casa dele porque o filho estava doente. Jesus diz, vai, porque desde essa hora seu filho é curado. Ele volta, na metade do caminho, ele encontra os seus serviçais que dizem assim, tem bom ânimo, teu filho está bem. A febre o deixou. Aí ele pergunta assim, a que horas o menino ficou bom? Eles disseram, ó, por volta de 1h. A Bíblia diz que aquele homem, ele fala, poxa vida, foi mais ou menos nessa hora que Jesus liberou uma palavra sobre a minha casa. Uma palavra, olha o segredo, eu vou lá, eu venho aqui, como aquele homem foi. Jesus não foi na casa dele, mas ele volta com uma palavra. Quem acessa o culto e a presença, leva consigo uma palavra de vida. Às vezes, a pessoa, 1 hora depois de sair do culto, não sabe o tema da mensagem, não sabe o texto que foi lido, não sabe o que o pregador falou, ela só sabe que alguém não deu boa noite, ela só sabe que alguém não fez o que ela queria, o que ele queria, só sabe isso. Isso é sinal de que a aparência é linda, mas que o azeite já foi. Alô, dá para dar um glória a Deus? Pastor, eu vou parar de vir aqui que a gente só apanha. Irmão, não posso fazer nada. O que eu vou fazer? A palavra não é minha não, ué. A palavra tem um dono, eu vou fazer. Ou você apanha aí, eu apanho aqui, irmão. Eu queria pregar vitória, quer dizer que você ia ficar rico. Que eu ia estar com a igreja na Alphaville, não ia estar aqui do lado da biqueira, não. Quer massagem, irmão? Te dou o nome de pelo menos 10 igrejas aqui pertinho. Depois pega comigo ali fora. 10 que eu conheço
Conheça a turma de beber café. Te dou um nome aí. Tem muita gente acessando o culto, cantando, mas vazia. Postando versículo, texto bíblico, mas vivendo longe do fogo. Eita glória! Tem gente que posta texto bíblico, versículo, frase de efeito. Posso todas as coisas naquele que me fortalece, mas bastou a brisa soprar. Porque eu tenho por perda todas as coisas, contando que eu cumpra com excelência a carreira que me foi proposta. Convida ela para caminhar mais uma milha com você, para ver se ela vai. Pede a túnica, para ver se ela vai te dar a capa. Pede. Postando versículos bíblicos, mas vivendo distante do fogo, distante da chama. Por quê? Porque a chama revela. O ouro é interessante, que o ouro é o único mineral que, posto sob pressão extrema do fogo, o seu valor aumenta e não diminui. De tudo aquilo que compõe o ouro, que vem da natureza, e que tira o valor do ouro por conta da sua contaminação, quando o ouro é posto no fogo, as impurezas sobem, porque o ouro desce. Você não entendeu? Quando o calor é muito forte, o ouro vai derreter. O ouro pesa. Então ele vai descer. E aquilo que contamina o ouro vai subir para a superfície. Então quem está na presença, quem tem fogo, ó. Aí, meu irmão. Aí as impurezas sobem tudo. Por quê, pastor? Pergunta para mim, por quê, pastor? Porque o fogo revela. Nós estamos entrando numa estação espiritual em que o fogo vai revelar muita coisa. O fogo vai revelar muita coisa. Se prepare. Aleluia. Gente incrédula. Jesus não está falando do gentio, do não crente, do incrédulo. Não, Jesus não está falando isso não. Jesus fala com gente que carregava a lâmpada. Jesus está falando com gente que já tinha fogo consigo. Jesus não está falando para quem não conhecia. Jesus está falando para gente que conhece. Gente que estava esperando o noivo. Gente que parecia estar preparada. Então Jesus não está falando para qualquer pessoa. Essa pessoa não sabe do que eu estou falando. Essa pessoa não sabe do que se trata. Não, está falando de gente que já estava andando com Ele. Jesus está falando para mim e para você que já andamos com Ele. Jesus está falando com você que hoje veio nesse culto aqui, que faz da igreja do prédio o seu Deus, faz da doutrina do homem o seu Deus. Saiba que quando o fogo chegar, toda a impureza vai subir e o ouro que é ouro vai descer. É assim que vai funcionar, irmão. Então ele está falando para gente que parecia estar preparada. Gente que cantava, mas não adorava, pregava, mas não queimava, servia, mas não amava. Jesus está falando para essas pessoas. Quando a gente olha para essas 10 virgens, as 10 eram muito parecidas. Se você pega o texto, as 10 tinham um propósito, 10 tinham propósito. As 10 tinham propósito, as 10 esperavam, as 10 tinham lamparina, as 10 dormiram, as 10 tinham azeite, mas só 5 tinham azeite suficiente para encontrar o noivo. E eu pergunto para você, você tem azeite suficiente para esses dias aí? Porque as 5 que não tinham, estavam no meio das 5 que tinham, eram iguais, eram parecidas, você olhava, não dizia, por quê? Porque o azeite era contido pela lamparina. Nem sempre a lamparina vai revelar a quantidade de azeite que se tem, o que revela é o tempo. As 10 carregavam uma lamparina,
mas só 5 tinham azeite suficiente. Então, meu irmão, tinha um comercial muito antigo, o pessoal da minha geração vai lembrar, Denorex. Parece, mas não é. Quem lembra do Denorex aqui? Lembra, Perrel? Aliás, era um shampoo, né, Perrel? Você é careca? Era um shampoozinho. Denorex. E aí a dinâmica do Denorex, no final do comercial, parecia assim, ó, parece, mas não é. Falando dos concorrentes, que até parecia o Denorex, tinha cor de Denorex, a embalagem parecia com Denorex, as letras pareciam com Denorex, a composição até se parecia com Denorex, mas o Denorex tinha um negocinho que os outros não tinham. É a diferença, não adianta ser parecido, tem que ser, irmão. Tem que ser, repita comigo, tem que ser. Então as 10 tinham uma aparência parecida, mas só 5 tinham azeite suficiente. O problema não era a lâmpada, elas tinham lâmpada, sim ou não? Sim, o problema era o que estava dentro da lâmpada. Então o problema não era a lamparina, todas as 10 tinham. Todas as 10 estavam no mesmo lugar, todas as 10 estavam ouvindo a mesma palavra, todas as 10 estavam no mesmo ambiente. Todas as 10 estavam sensíveis à mesma estrutura, à mesma influência, todas as 10. Tudo para elas era igual. Então o problema não era a lâmpada, a diferença não era a lâmpada. O problema estava dentro. O problema nunca vai ser o que está fora, porque as pessoas sempre vão apresentar do lado de fora algo que não é verdade dentro. Algo que não é verdade dentro. Aleluia. Quando a gente olha para um contexto, rapidinho, só para entender o contexto aqui, quando a gente olha, por exemplo, a história dos judeus com relação a casamento, toda a cultura, nesse contexto, essas virgens representavam as damas que aguardavam o noivo chegar à noite para que a cerimônia de casamento pudesse acontecer. Então, esse era o contexto judaico na época, que na cultura, o casamento podia acontecer a qualquer hora, dependendo da vinda do noivo. Não tinha uma data específica, nem uma hora determinada, porque o noivo noivava com a noiva, deixava sob o cuidado de um seu amigo mais próximo e de damas de honra, que eram as virgens, e ele ia preparar todo o ambiente, toda a estrutura para que o casamento pudesse acontecer e pudesse se manter. E ele poderia vir a qualquer hora, não tinha assim, ó, no dia 3 de agosto o casamento vai acontecer às 17 horas, não existia isso. Então o que ocorria? Tanto a noiva como as damas, as virgens precisavam estar preparadas. Olha para quem está do teu lado e pergunta, você está preparado? Quando a gente pega essa palavra azeite, vai lá no grego, onde o Novo Testamento foi escrito, na língua que foi escrito, a palavra azeite é uma palavra grega chamada elaion. Elaion, que é fruto de videira, mas que no contexto em que Jesus está falando, representa presença, consagração, intimidade, a ação do Espírito. Jesus está dizendo o seguinte, das 10, 5 tinham a minha presença, 5 estavam consagradas, 5 tinham intimidade comigo, 5 tinham a presença do meu Espírito, e as outras 5 que pareciam ter tudo isso, no final se percebeu que não tinha nada. Era só aparência. Só aparência. Repita comigo, só aparência. É só aparência, irmão. Aleluia. E qual foi a situação ali? Ninguém percebeu, nenhuma delas, pelo menos das 5 imprudentes. A demora do noivo vai revelar a falta de azeite de muita gente. A demora do noivo aleluia, a demora do noivo tem revelado a aparência da lamparina e tem revelado o azeite que está dentro da lamparina. O que revelou a falta de azeite dentro da lamparina daquelas virgens imprudentes foi a demora do noivo. E o fato de Jesus ainda não ter vindo tem revelado a falta de azeite em muita gente. E revelará ainda mais. De manhã eu falei da institucionalização da igreja de Éfeso. Volto a dizer, uma igreja muito boa, todo mundo queria fazer parte. Mas foi um povo que se institucionalizou.
se acostumou a fazer as coisas do jeito que eles faziam. Tudo funcionava dentro da igreja, tudo. Eles tinham tudo, só não tinham presença. Tudo, do ministério pastoral aos demais, tudo funcionava. Mas faltava aquele amor que dá liga, sabe? E Jesus fala: o que tenho contra ti é que deixaste o primeiro amor. Lembre-se, ele considera o abandono do primeiro amor como uma queda tal qual a qualquer categoria de pecado. Lembre-se de onde vocês caíram e arrependam-se. Só é passível de arrependimento quem está em pecado, irmão. Então o abandono do primeiro amor é pecado. Você consegue entender isso? O abandono do primeiro amor é pecado, porque se não fosse o mestre não teria dito: arrependam-se. Lembrem-se de onde vocês caíram e arrependam-se, antes que eu venha e remova de sobre vós o meu candeeiro, ou seja, antes que eu venha e retire o meu espírito de sobre vocês. Arrependa-se. Privilégio que foi dado e é tirado a hora que o dono quiser. O que eu tenho é um privilégio, não é um peso. Que me foi dado é um presente que o dono pode tomar a hora que ele quiser. O que você recebeu, e muitos estão aí sentados em cima do que receberam, é um privilégio que o dono pode tomar a hora que ele quiser. Faça bom uso desse privilégio, que é o de servir a Deus. Aleluia. Então ninguém percebe a falta de azeite até que o noivo demora. Por quê, pastor? Porque é fácil parecer cheio quando tudo está indo muito rápido, ninguém tem tempo para parar, para olhar, para perceber. Mas a demora revela mais glória. Por isso que ativismo é um problema. Volto a dizer, eu estou nisso há muito tempo. E eu já conheci muitas Martas, e conheço até hoje muitas Martas no meio da igreja. Atarefados e atarefadas com muitas coisas, correm de um lado, correm para a glória de Jesus, não, a glória de Jesus está em ouvir o que Ele diz e fazer o que Ele manda. Jesus não diz para Marta que Ele queria uma casa arrumada, Ele queria uma família arrumada, Ele queria um coração alinhado, e Ele diz: Marta, Maria escolheu a melhor parte, do qual não vai ser tirada dela. Tu te ocupas, te preocupas com muita coisa, uma só te basta. E o que bastava? Para e me ouve. E eu pergunto a você: você tem ouvido o que Jesus tem dito? Você tem ouvido o que Jesus tem a dizer para você? As decisões que você tem tomado com base no quê? Com base no coração, porque se nessa balança o coração pesar mais que Cristo, aleluia, porque é fácil parecer cheio quando as coisas estão acontecendo, mas o tempo revela quem vive de Deus. Tem pessoas que elas só permanecem fazendo o que estão fazendo, enquanto elas sentem alguma coisa, ou seja, vivem das emoções. Mas quando o Senhor por um momento se silencia, se cala, quando a oração começa a demorar, quando aquela porta não abre, quando as coisas não acontecem do jeito que Ele quer, do jeito que ela quer, quando ninguém reconhece o que está sendo feito, a chama começa a apagar, irmão. Basta aquela oração demorar um pouquinho, basta alguém não dar um tapinha nas costas, reconhecendo o que está sendo feito, basta as coisas não funcionarem da maneira que eu quero que elas funcionem, basta aquela porta que eu estou batendo não abrir, basta que demore um pouco, basta que o Senhor se silencie, porque o silêncio de Deus também é resposta. A chama começa a apagar, porque o que está fora não revela o que está dentro. Por quê, pastor? Porque a emoção, ela sustenta assim, momento. Quem vive de emoção no reino de Deus é sustentada por um momento, como tem muita gente, é sustentada no momento, mas o que
mantém a chama à noite, queimando em noite escura, é o azeite. A emoção, o corre-corre, alimenta na hora. Mas o que mantém a chama queimando na noite escura é azeite. Então o tempo revela o que tinha dentro de cada lamparina. Nada melhor que o tempo. Há alguns anos atrás eu ouvi de uma pessoa assim: quero dizer uma coisa para o senhor, o tempo revelará a verdade. E eu disse: louvado seja Deus, que o tempo revelará a verdade. E o tempo revelou a verdade mesmo. Glória a Deus. O tempo revela quem é de verdade e quem não é, irmão. O tempo revela quem é emocionado, quem não é. O tempo revela quem canta, mas não adora. O tempo revela. O tempo revela o que o exterior da lamparina não revela. O tempo revela. O tempo revela o que está no coração. O tempo revela. Por quê, pastor? Porque o Senhor é o dono do tempo. Me prova na Bíblia, Isaías 43, 13, ainda antes que houvesse dia eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, operando eu, quem impedirá? Ainda antes que o dia houvesse, eu já era. Deus é atemporal, Ele está fora da linha do tempo, porque se Deus fosse temporal, estivesse na linha do tempo, Ele não seria onisciente, sabedor de todas as coisas, porque Ele interferiria no tempo. É como uma pedra jogada no curso de um rio. Deus, Ele sabe, na sua imensa sabedoria, aqueles que irão de verdade entregar a vida para Jesus e aqueles que não irão entregar a vida para Jesus. E não há nada de injusto nisso. Por não interferir no tempo, por ser atemporal, Ele sabe quem fará e quem não fará. Porém, Ele dá a todos a mesma oportunidade. A todos a mesma oportunidade. Esse papo de predestinação, se o meu Deus é a justiça, onde está a justiça? Em salvar uns e condenar predestinadamente outros. Mas tudo bem. Uma vez salvo, salvo para sempre. Cuidado com isso aí. Eu, como batista, comungava da doutrina de João Calvino durante muitos anos da minha vida como teólogo. Até que fui convencido pelo Espírito que a coisa não funciona muito bem assim não. Porque quem fundamenta a sua fé numa vez salvo, salvo para sempre, está dizendo que tem salvo-conduto para pecar quanto quiser, o quanto quiser, da forma que quiser, a hora que quiser, da maneira que quiser, porque o que Cristo fez é irrevogável, não vai haver outro sacrifício. Porém, quem está em pé tem que cuidar para não cair. Se não fosse assim, Jesus não diria nas cartas que Ele manda escrever às igrejas da Ásia: guarda o que você tem para que ninguém tome a sua coroa. Cuidado aí, ó. Se tem algum calvinista aqui, abre teu olho, viu? O sacrifício de Jesus é único, verdadeiro e irrevogável. Mas quem está em pé, cuidado para não cair. As prudentes levaram reserva. As loucas vieram com o quê? As prudentes elas não estavam preocupadas se a reserva carregada ia aparecer ou não, tinha que aparecer na hora. As insensatas estavam preocupadas com a aparência. Tinham a aparência de prudentes, mas o tempo revelou a imprudência. Quem se preocupa com a aparência, o tempo revela o quão imprudente é. Quem não está preocupado com a aparência, está preocupado em guardar azeite, não está nem aí, meu irmão, com o que estão falando, não está nem aí, se tem alguém perseguindo, se tem alguém julgando. Eu quero é juntar azeite, porque a hora que eu precisar, a minha chama vai queimar. Quem vive da aparência, não tem azeite no dia da peleja, vai pedir emprestado e não vai achar. A aparência não sustenta. Olha para quem está do teu lado e fala assim: seja de verdade. E se eu sou de verdade ou não, o que vai revelar é a pressão. O que vai revelar, meu irmão, é a tentação diante do pecado. O que vai revelar são os conflitos. O que vai revelar são as adversidades. É ela quem revela se tu é de verdade ou se tu não é. É ela quem revela se eu sou de verdade ou se eu não sou. É ela quem revela se a igreja é de verdade ou se não é. A aparência sustenta por um tempo, irmão, mas toda máscara um dia cai. Eita glória. E o detalhe,
E eu caminho aqui e encerro. E é assustador isso. A Bíblia diz que eram 10. As 10 haviam 10 lâmpadas que deveriam ter azeite suficiente. Só que o tempo revela quem tem e quem não tem. Mas o detalhe é que as lâmpadas, as pequenas lamparinas, estavam nas mãos das 5 imprudentes. Não estava na mão de outro. Eu vou explicar para você entender. A lamparina, presta atenção nisso aqui, para parar de ficar botando a culpa na igreja, parar de ficar botando a culpa no pastor, parar de ficar botando a culpa no marido, na esposa, no governo, seja lá em que diabo for. Presta atenção nisso. A lâmpada, cada uma das 10 tinha sua lâmpada na mão. A lâmpada das 5 imprudentes estavam nas mãos delas, não estava na mão das prudentes. De maneira que a responsabilidade de ter azeite ou não ter azeite era delas e não das 5 prudentes. Saiba que a tua lâmpada está na tua mão. A tua lamparina não está na minha mão, meu irmão. A minha não está na tua mão, não. Se eu naufragar, foi porque eu quis naufragar. Se tu naufragar, a culpa é tua. E que tu que resolva com Satanás ou com quem quer que seja. Que eu resolva com Satanás ou quem quer que seja. Mas a culpa foi minha, porque a lamparina estava na minha mão. Encher de azeite cabia a mim. Não cabe a você encher minha lamparina. Não cabe a mim encher a tua, nem quem está do teu lado encher a tua lamparina. Cabe a você encher. E isso assusta. Porque às vezes a gente vai responsabilizando um e outro, um e outro, um e outro. Mas a minha lamparina não está na mão da Ivone. A minha lamparina está na minha mão. Se eu não sou capaz de cuidar de uma lamparina, eu sou capaz de quê nessa vida, irmão? Se você não é capaz de cuidar da sua lamparina, você é capaz do mais o quê na tua vida? Ah, eu sou capaz de ganhar dinheiro. O que dinheiro é? Muito mal vai comprar um caixão melhor, irmão. Se eu não sou capaz de cuidar da lamparina que o Senhor colocou nas minhas mãos, eu vou cuidar de quê? Se tu não é capaz, se não foi capaz até hoje de cuidar da lamparina que Cristo colocou na tua mão, tu vai ser capaz de cuidar de quê? Se eu não sou responsável com a coisa mais importante da minha existência, nessa e na outra vida, que é a minha alma, eu vou ser responsável com o quê? Tu vai ser responsável com o quê? Se eu não tenho a noção clara da responsabilidade da minha alma, e a minha lamparina está secando, porque fulano é assim, porque o diabo, porque mas não sei o quê, meu irmão, vai encher tua lamparina. Deixa a lamparina do outro. Vai encher a tua. Pastor, como é que eu encho essa lamparina? Primeiro, se arrependendo. Segundo, buscando. Terceiro, adorando. Quarto, orando. Quinto, comendo a palavra. Sexto, servindo. Sétimo, parando de murmurar, reclamar. Oitavo, sendo humilde. Para de deixar o orgulho, essas misérias de lado aí. Oitavo, nono, sei lá, onde eu já estou. Parar com esse negócio de ficar regulando, servir a Deus. Eu não quero fazer isso. Eu não quero fazer aquilo. Meu irmão, se o Senhor te chamou para servir, seja para lavar banheiro, seja para limpar cocô de criança lá na classinha, vai lá e faça. É para a glória de Deus, irmão. Agora, o problema é que a gente quer o que aparece. Que a gente quer que dá ibope. Que a gente quer tapa nas costas. Que a gente quer que todo mundo reconheça, irmão. E a gente se esquece que o que sustenta a igreja não aparece. O que sustenta a igreja é o que não aparece. A igreja pode faltar tudo. A igreja pode faltar músico, não ter música. A igreja pode faltar microfone. A igreja pode faltar pregador. A igreja pode faltar cadeira, pode faltar dança, pode faltar mídia, pode faltar diácono, pode faltar o que for. A única coisa, nós passamos sem tudo isso na igreja. E não tem problema nenhum a igreja ficar sem. A única coisa que não pode faltar na igreja de Cristo é a presença do dono da igreja. É a única coisa. O restante é o resto, irmão. Porque ministério, eu tenho um ministério. Você sabe quais são os 5 ministérios da igreja de Jesus? Os 5 ministérios. Primeiro, o apostólico. Segundo, o profético. Só que estou dizendo, não é a Bíblia. Terceiro, o evangelístico.
Quarto, o pastoral. Quinto, o de mestre. O apostólico envia, o profético direciona, o evangelístico busca, o pastoral cuida, o de mestre ensina. São os 5 ministérios da igreja. O restante da igreja pode ficar sem, que não tem problema, irmão. Não tem problema nenhum, é menos problema para o pastor. É menos problema. Então entenda uma coisa: se tu tem um privilégio que Deus te deu, zele por ele, glorifique a Deus com aquilo que Deus te deu. Não é meu, chamado não é meu, chamado não é seu. Mas se Deus colocou na tua mão, pastor, não estou conseguindo, de repente está faltando azeite aí, enche a lamparina hoje e vai fazer o que Deus mandou você fazer. Faça com alegria, faça com excelência. Esses dias eu vi um vídeo de um menino, 9 anos, está no terminal de câncer. As pessoas foram visitar ele no hospital, parente, não parente. Você sabe qual foi o último ato daquele menino de 9 anos, crente? Anunciar Jesus para aquele povo todo, dizendo: eu sei que eu vou morar no céu. E você? Às vezes o crente está aqui cheio de saúde, Deus dá privilégio, e é uma raça que não valoriza o que Deus fez. É um povo que só recebe, é igual o Mar Morto. Sabe por que o Mar Morto em Israel é morto? Porque ele só recebe, ele não dá nada. É por isso que ele é morto. Porque ele só recebe, ele recebe do Hermon, ele recebe do Jordão, ele recebe da Galileia, mas ele não dá nada para ninguém. Você só recebe, não dá nada. Nada. E quando dá é problema. O que está faltando aí, meu irmão, é azeite na lamparina. Entendeu, minha irmã? Sobra desculpa e falta azeite. Esse povo vai morrer por Jesus? Esse povo dessa geração, de um monte de religioso dentro de igreja, vai morrer por Jesus se for necessário? Não vai nada, irmão, não consegue morrer todo dia, fazendo um jejum, vai morrer por Jesus aonde? Não consegue matar a carne um dia, vai morrer por Jesus quando? Se necessário for, como os irmãos lá da Nigéria. Igrejas inteiras, você vê a mídia falando isso aí, igrejas inteiras sendo massacradas lá. Você vê alguém falar sobre isso? Estão descendo pó, mas não estão negando. E aqui, por causa de uma bobagem, eu viro as costas para você, torço o nariz para você, cancelo você. Que crente sou eu, irmão? Que crente é você? Cristo não está no meu coração se eu faço isso. Cristo não está no seu coração se você faz isso. Por isso é necessário arrependimento. Só que tem um detalhe. Na cultura, o azeite também era usado para alimentar. O azeite era usado para manter a chama acesa. E o azeite também era usado para curar. E a igreja da nossa geração precisa ser curada, irmão. Os crentes da nossa geração precisam ser curados. Pais precisam ser curados. Filhos precisam ser curados. Pastores precisam ser curados. Ministros do altar precisam ser curados. Pessoas que estão servindo aí precisam ser curadas. Gente cheia de mania. Se Cristo nos resgatou, as nossas manias acabaram, irmão. Pastor, me prova na Bíblia. Gálatas 2:20. Pois já não sou eu que vivo, mas é Cristo que vive em mim. E a vida que agora eu vivo na carne, eu vivo na fé do Filho de Deus que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Paulo fala isso aos Gálatas. Aí pega um monte de crente vaidoso, um monte de crente orgulhoso. Você não é crente. Você não ama Jesus. Você não ama o reino. Você não ama a obra. Você é amante de si mesmo. Pessoas que amam a si, a sua vontade, e não ao reino de Deus. Porque quem ama o reino e o rei do reino, se entrega, irmão. E eu creio que hoje, pastor, nossa, que dura essa palavra. Não se preocupe não, tem azeite aqui, meu irmão. O Senhor vai botar azeite na nossa ferida agora. Eu queria orar em nome de Jesus. Se coloque de pé, por favor, aplauda ao Senhor. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Aleluia.